Vamos agora, neste módulo, apresentar uma série de importantes noções de direito civil. Por que é importante que um bancário conheça noções de direito civil? Porque é importante nós conhecermos a base jurídica que sustenta as relações entre instituições financeiras e seus clientes, pessoas físicas e jurídicas. Então, a primeira noção de direito civil que é importante que a gente converse é sobre o conceito de pessoa. O que é uma pessoa? Não é um indivíduo. O indivíduo é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um indivíduo, porque as empresas são pessoas e as empresas não são indivíduos. As empresas são um conjunto, uma coletividade de indivíduos. Então, quem pensou que pessoa é um ser humano, não está de todo errado. É porque o conceito de pessoa se relaciona com a condição humana. A pessoa é o ser ao qual a ordem jurídica assegura a possibilidade de contrair obrigações e adquirir direitos. Ou é uma pessoa física, que é um ser humano, ou é uma pessoa jurídica, que é um conjunto de seres humanos. Portanto, realmente, esta capacidade, esta possibilidade de ser sujeito de direitos e obrigações, que é o que caracteriza a pessoa, é uma possibilidade que advém da condição humana. No direito brasileiro, os animais não têm direitos na vida civil. No direito brasileiro, só quem possui direitos na vida civil são as pessoas físicas ou jurídicas. A capacidade civil da pessoa física se divide em duas modalidades: a chamada capacidade de direito e a chamada capacidade de fato. A capacidade de direito é aquela que todo indivíduo adquire ao nascer. Todo ser humano é dotado de capacidade de direito. E o que é a capacidade de direito? É a capacidade de ter direitos e de contrair obrigações. Todo ser humano, após nascer, é titular de direitos e obrigações. No direito brasileiro, nenhum ser humano pode ser privado do exercício da sua capacidade de direito. Entretanto, nem todas as pessoas físicas podem exercer pessoalmente a sua capacidade de direito. O exercício por si só da capacidade de direito é chamada de capacidade de fato. Algumas pessoas não possuem capacidade de fato, embora possuam capacidade de direito. Isto significa que essas pessoas, que são os incapazes, precisam de uma outra pessoa que haja em lugar delas, em nome delas. Algumas têm uma incapacidade absoluta, não podem praticar por si só nenhum ato da vida civil, e outros possuem uma incapacidade relativa. Podem praticar alguns atos da vida civil, mas precisam de auxílio em outros. Vamos então ver quem são essas pessoas. Os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não possuírem o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil, ou seja, aquela pessoa que não pode praticar ato algum, porque não tem discernimento. Por deficiência mental, ou seja, a pessoa possui um problema de entendimento da realidade, problema sério que impossibilita ela de agir em qualquer circunstância na vida civil,
Ou a pessoa que ficou enferma e essa enfermidade afetou de forma grave o seu discernimento. Por exemplo, a arteriosclerose ou o mal de Alzheimer em estágios avançados retiram completamente daquela pessoa o discernimento para a prática de atos na vida civil. É uma enfermidade. E ainda, aqueles que, mesmo por causa temporária, não puderem exprimir a sua vontade. Se a pessoa não tem como exprimir a sua vontade, ela não tem como se manifestar. Portanto, ela não pode praticar por si só nenhum ato da vida civil. Mesmo que a causa seja temporária, durante esta ocorrência, aquela pessoa está incapacitada. Um exemplo simples e bastante comum de causa temporária que provoca uma incapacidade absoluta é o estado de coma. Enquanto a pessoa está em coma, ela não tem contato com o mundo exterior. Naquele período, ela está absolutamente incapaz. Existem, porém, aqueles que são os relativamente incapazes. Eles podem praticar alguns atos sozinhos, mas outros eles necessitam de assistência. Vamos ver quais são. São relativamente incapazes os maiores de 16 e os menores de 18 anos. São também considerados relativamente incapazes pelo Código Civil os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que, por deficiência mental, têm o discernimento reduzido. Então vejam que a lei distingue aqueles que não possuem discernimento algum daqueles que possuem um discernimento abaixo do que é considerado normal nos seres humanos saudáveis. É uma deficiência mental menos grave, que permite àquela pessoa praticar alguns atos, mas não pode praticar todos. Nesses outros atos, ela precisa de assistência. E são também relativamente incapazes os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Pródigo é aquele que não tem controle sobre os seus gastos. Ele dilapida seus bens, seu patrimônio de forma desordenada. Isso é compulsivo. É um comportamento de gasto compulsivo que destrói a sua estabilidade financeira. Isso é uma doença mental diagnosticada. Essa pessoa só tem esse tipo de problema. Outros atos da vida civil que não impliquem em alteração ou avanço sobre seu patrimônio, ele pode praticar sozinho. Mas aqueles atos que afetam o seu patrimônio, ele necessita de assistência. E aí vamos distinguir a representação da assistência. Os absolutamente incapazes eles são representados. Ou seja, uma outra pessoa física capaz age no lugar do incapaz. O representante age ao invés, no lugar do absolutamente incapaz. Já o relativamente incapaz ele é assistido. Ele tem um assistente que pratica o ato em conjunto. Reforçando aqui no
na nossa tela, o representado, ele é substituído no ato. O representante pratica o ato no lugar do incapaz, do absolutamente incapaz. Enquanto que o relativamente capaz é assistido, o assistente pratica o ato em conjunto com o assistido. E aí vamos ver quais são os mecanismos que dão a representação e assistência dos incapazes. Pensando primeiro nos menores de 18 anos, que podem ser absolutamente incapazes, que se forem menores de 16 anos, ou relativamente incapazes, entre 16 e 18 anos, as crianças e os jovens. A primeira representação, a representação natural destas pessoas, desses jovens, é o poder familiar. O poder dos pais. Entretanto, se essas pessoas, se esse jovem ou essa criança está fora do poder familiar, ele será objeto de uma tutela. Já os maiores que foram considerados incapazes, relativamente ou absolutamente, serão objeto de uma representação ou uma assistência que é concretizada por meio de uma curatela. Então, tutela é o conjunto de encargos conferidos pelo juiz para cuidar do patrimônio de um menor que se encontra fora do poder familiar. Enquanto que a curatela é o conjunto de encargos conferidos pelo juiz a uma pessoa maior que se encontra impedida judicialmente, que se encontra interditada. A interdição, ela é decretada pela autoridade judiciária a pedido da família. A interdição pode provocar que a pessoa que sofreu essa interdição seja declarada relativamente incapaz, por exemplo, discernimento reduzido, pródigo, viciado em tóxicos ou ébrio. Isso provoca uma incapacidade relativa. Ou se aquela pessoa é declarada como desprovida de total discernimento ou incapacitada para manifestar sua vontade, a interdição considera-a absolutamente incapaz. Nos dois casos, no caso de um maior interdito, ele terá o seu patrimônio e os seus bens administrados por um curador, que é aquele que é nomeado na curatela. O menor, que se encontra fora do poder familiar, terá o seu patrimônio administrado por um tutor, que é aquele nomeado pela tutela. O tutor é obrigado a servir pelo prazo de 2 anos, que é o prazo da tutela, podendo, após esse prazo, ser prorrogado, se assim considerar o juiz, se ele quiser, e a partir dos 16 anos, se o menor também aceitar. A curatela não tem prazos especificados no Código Civil. Em princípio, vê-se caso a caso na decisão do juiz, da sentença que definiu pela interdição daquele maior e que nomeou aquele curador.